Ichigo Ichie de hoje, Ichigo Ichie deste momento é para falar sobre o Tai Chi interno, o Tai Chi interior. Por que eu estou reservando esse momento para falar um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre o Tai Chi interno? Porque ele é fundamental no processo. Se você entender como funcionam os treinamentos que desenvolvem a força interna, então você vai entender por que o Tai Chi interno ele é fundamental no processo. Imagina que você tem um núcleo. Esse núcleo está envolto por alguma coisa. E esse alguma coisa fica dentro do seu corpo, que é a sua expressão nesse mundo. Então, o que você está vendo da Velze é a parte externa. Mas, por trás da parte externa da Velze, tem algo ali. E esse algo envolve um centro, um núcleo. Você precisa entender uma coisa muito simples. Energia é luz. Energia é calor. Energia é combustível. Energia é matéria-prima. Então, na medicina tradicional chinesa, a energia é vista como matéria orgânica viva. Se você entende que a energia é matéria orgânica viva, se você entende que o universo é preenchido por energia, que o vácuo é preenchido por energia, que essa energia é a matéria-prima para a forma no mundo fenomênico. E que ao mesmo tempo que ela é a matéria-prima da forma, ela também é o combustível que a mantém nesse mundo. Se a energia vai embora, a forma desaparece. Se a energia vai embora, a forma viva orgânica morre. E o que restou da forma orgânica morta tende a desaparecer. Ou seja, ela acaba se desfazendo e os átomos que compunham aquela matéria voltam para o universo, esperando uma nova recombinação para se manifestar no mundo fenomênico. Tá? Então, tudo que existe é um adensamento da energia. Na origem, essa energia ela é muito sutil, mas à medida que ela vem para o céu relativo, que é o segundo mundo, que é o segundo plano, ela já dá uma adensada. E quando ela adensa um pouco mais, então ela cria o terceiro mundo, que é o mundo fenomênico. Você tem que saber que nesse mundo fenomênico existe o ser humano. E o ser humano é a única forma existente no mundo da forma orgânica que tem a semente para se transmutar numa outra realidade. Se você pegar a analogia da borboleta, você vai ver que ela nasce como uma lagarta, depois ela entra no casulo, lá na imobilidade ela vai mudar o seu DNA, e quando ela muda o seu DNA, ela volta para o mundo com uma nova forma. Ela volta como um ser alado. Ela não é mais uma lagarta, ela é uma borboleta. Ela transmutou a sua forma. Por que esse fenômeno da transmutação acontece com a borboleta? Porque ela tem dentro de si, enquanto lagarta, a semente da borboleta, que só vai germinar se ela oferecer condições para isso. Quais são as condições para que essa semente da borboleta germine e transmute o seu DNA de lagarta para borboleta? A imobilidade, que é o momento que ela está encasulada. Essa metáfora da borboleta, na verdade, ela vem dizer para o homem, né? Homem e mulher, né? Homem, macho e fêmea, que ambos
tem a semente do ser verdadeiro dentro de si. Todos têm, todos têm. Tem forma humana? Tem a semente, porque isso faz parte da realidade da forma humana. Mas, para que essa semente germine e transmute o DNA humano em divino, que é a verdadeira essência da natureza e da realidade humana, ele também precisa se encasular. Como seria o encasulamento humano? Nós conhecemos como meditação. Mas a meditação nada mais é do que você parar o movimento de expressão do corpo, como a lagarta fez num determinado momento, e deixar que, através da imobilidade, a semente que transmuta o DNA seja acionada e realize a transmutação. Tem outro jeito? Não. Quem fez a nossa realidade, fez desse jeito. E é isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso Ikigai, né? O propósito pelo qual existimos, o propósito pelo qual estamos aqui. Ikigai, né? O que faz você levantar todas as manhãs? O que faz você viver o seu dia? O que faz você feliz? Então nós temos uma resposta mundana e temos uma resposta espiritual. Mundana, ela é horizontal e sinuosa. Por quê? Porque hora você tem, hora você não tem, hora você pode, hora você não pode, que é a vida relativa, né? Agora, quando você pega a espiritual, que é a vida vertical, você sai da relatividade. E dentro da verticalidade não existe mais oscilação. Você simplesmente entra num foco e numa determinação. E a ondulação da vida mundana não move mais você. Porque você tendo, você está firme e focado direto no alvo como uma flecha. Se você não pode, também não faz a menor diferença se você pode, dentro do não pode. Porque você sabe o que você quer, você sabe para onde você está indo, e se você tem, você tira proveito do que tem. Se você não tem, você se liberta, né, de ter alguma coisa. Ou seja, você tira proveito tanto do sim como do não, do em cima como do embaixo. E quanto mais oscilação você tiver, mais forte fica a sua verticalidade. Então, entendeu isso? Entendeu tudo. Você precisa, através da imobilidade, né, acionar a semente, né, ativar a semente para que ela germine. Uma vez germinada, você mantendo a imobilidade, você vai fazer o quê? Você vai transmutar o seu DNA de humano para divino. Quando você faz isso, você eclode de dentro para fora. E você dissolve, você dilui, né, o que envolve você do que você está mostrando para o mundo. Porque, como eu falei no início, o que o mundo vê é a casca do invólucro que envolve quem eu sou. Quando você pratica o Tai Chi interno, você está acelerando o processo. Você está potencializando o processo a uma potência infinita. Imagina algo elevado a uma potência infinita. Isso é o Tai Chi interno, né, que eu abrevio por TCI. Todo dia você faz. Então, todo dia você aumenta a sua força interna.
você aumenta a estrutura orgânica em termos de força e poder. Com isso, você dentro começa a eclodir, porque à medida que você vai caminhando no TCI, a sua coluna vai ficando mais reta, à medida que o seu eixo de energia vai ficando mais forte. Quanto mais forte, imagina que aqui é a sua coluna. E o que envolve a coluna e sustenta ela nessa verticalidade é um canal de energia que a gente chama de eixo. Se esse eixo está muito forte, com muita vitalidade, muito ereto, a coluna fica reta. Quando a coluna está reta, você vai fazer uma conexão com a língua. Olha o segredo que eu vou revelar para você. Você até pode conhecer isso, mas nunca tinha concatenado com essa profundidade nesse nível. Nós temos a ponta da língua, eu vou abrir um adendo aqui. Nós temos a ponta da língua, que é o broto do coração, tá? A ponta da língua é o broto do coração, tá? Então, se eu pego a ponta da língua e coloco na raiz dos dentes da frente, como se eu fosse pronunciar um D, né? Eu fiz uma conexão com a ligação da água. É só isso que eu vou falar por enquanto, para não virar um tratado muito complexo, tá? Se você quer se aprofundar, você pode se inscrever na próxima turma de transmissão do TCI e, dependendo das condições, você pode, inclusive, receber a sua transmissão via conferência. Nós já temos muitos cultivadores que receberam o Tahiti interno através de conferência online. E deu super certo, eles estão super bem. E em breve a gente vai fazer um feedback com eles, ok? Para que eles relatem como foi todo o processo entre o que eles eram, quando receberam e como eles estão agora. Mas, voltando, a ponta da língua, se ela se conectar à frente dos dentes, como se fosse pronunciar um D, você está fazendo uma ligação de água, que é a ligação do iniciante, dentro do processo. Se você já está mais avançado, se você tem tal, a sua ligação já está direta com o céu, a sua ligação e conexão com a língua vai ser apontada para cima, bem no centro do céu da boca. Essa ligação é a ligação de fogo, tá? Ligação de fogo, que é a ligação que a maior parte dos cultivadores fazem para ligar o céu que está na cabeça com a terra que está no baixo ventre, atravessando e transpassando o centro do coração. Então, nós temos 3 mundos: superior, que é o céu, o intermediário, que é o eu, e o inferior, que é a terra, tá? Que fica na bacia. Então, a bacia é um mundo, o tórax é o outro, que é intermediário, e a cabeça, outro, que é o superior. Então, entre o céu e a terra, nós temos o tórax, que é o intermediário. Muito bem. O Dzong, que fica no centro do corpo, se ele está forte, os 3 mundos estão alinhados. Quando você conecta a língua no céu da boca, então você faz a conexão do céu com a terra. E o homem é transpassado por essa energia, ele acaba sendo... não é potencializado, tá? Mas ele aumenta a sua energia. Então, você já ouviu falar na chispa divina, né? Todo mundo tem uma chispa divina aqui, que é um sol muito pequenininho, uma partícula muito pequena dessa chispa divina. O que você tem que fazer é fazer com que essa chispa cresça, expanda a sua luz, até que o tórax se transforme num arcabouço dourado.
Como fazer isso? Tem jeito? Tem. Como fazer isso? Claro, eu posso ensinar você, eu posso revelar para você como que eu vou transformar essa chispa num sol radiante. Por hora, pensa, se eu estou com a língua conectada, né, no centro do céu da boca, eu formei o meu dzon se o céu estiver alinhado com a terra, tá? Céu alinhado com a terra, língua conectada com o céu da boca, imediatamente eu faço o meu eixo de luz, que é o meu dzon. Tá? Com o tai chi interno, esse dzon vai ficar tão forte, que a coluna vai ficar tão vertical, que quando você menos esperar, a sua língua vai se conectar com o palato mole, que fica lá perto do que a gente conhece como campainha. Isso é uma coisa natural que vai acontecer. Quando você estiver nesse nível, você já vai estar num nível muito adiantado. Porque nesse momento, quando a sua língua naturalmente se conectar com o palato mole, você então nesse momento fez a sua conexão celestial. Então o iniciante tem a conexão com a água, já um praticante do tal tem a conexão com o fogo, mas você caminhando em direção à sua verdadeira essência, buscando germinar a semente que vai transmutar você, no sentido que vai libertar você e você vai eclodir, nesse momento a sua língua vai ser tendenciosa a se conectar no palato mole, que é a conexão celestial. E, infelizmente, eu não posso falar com mais profundidade o que eu estou falando para você, além do que eu estou te dizendo. Mas eu te afianço que o TCI é a prática suprema para você conseguir chegar nesse nível. E isso não tem preço. Você tem o TCI, você tem um diamante do mais raro guardado com você. E ele é valiosíssimo. Mas só você pode, né, obter essa preciosidade. Eu posso ajudar você a entender o tai chi interno e como você se utilizar dele para chegar nesse nível e além, né? Porque lembra que é uma prática, né, elevada à potência infinita. Então eu posso te ajudar no processo, mas esse processo, a conquista dele é pessoal, como eu estou tendo a minha. Todo dia eu vou lá e eu reservo um tempo do meu amanhecer para a prática do tai chi interno. Porque até as 9 horas da manhã tem muita energia na atmosfera, porque a Terra concluiu o seu tai chi. Qual é o tai chi da Terra? O movimento de rotação. Quando ela dá uma volta no seu próprio eixo, ela se renova. E por isso amanhecer, né? A energia do amanhecer é muito especial, porque quando o primeiro raio do sol incide, uma energia muito preciosa é emanada na atmosfera. E se você estiver receptivo, com a forma correta, você vai captar essa energia. E é exatamente nesse momento que eu estou praticando e voltada para a minha mobilidade interior dentro do tai chi interno. Então, eu estou fazendo uma revolução interior que é potencializada a cada vez que eu concluo uma volta de tai chi interno. Somado e potencializado com um horário, que é o primeiro raio do sol. Então, cada dia que passa, eu consigo, através dessa disciplina, me unir cada vez mais. Eu fico tomando cuidado com de que forma eu posso falar isso para você,
que seja uma forma leve e fácil entendimento. É a minha experiência. Mas eu, olhando para dentro, eu vejo que cada vez que eu concluo o Tai Chi interno, durante o processo, eu vou alimentando os meus 3 mundos. No começo é como um copo quente. Você põe uma gota e ela desaparece. Você põe 2 gotas e desaparece. Mas à medida que você vai colocando, vai pingando, né, água nesse copo quente, ele não só vai resfriando, como depois de um certo tempo ele começa a acumular as gotas. E aí você começa a ver que o copo vai enchendo. Mas quando o copo está cheio e começa a transbordar, esse ponto do Tai Chi interno, que começa a transbordar a energia que você foi pingando diariamente no céu, no intermediário e na terra, você vê que a cada gota você vê aquela eclosão de energia nos 3 mundos. Então é como se fosse um eclipse, tá? Um eclipse. À medida que você pinga essa gota de energia, fica mais forte, né, a energia, porque a energia foi se potencializando, então ela vai aumentando, ela vai expandindo, e a obscuridade vai desaparecendo, e é um eclipse mesmo, interior dos 3 mundos, até que eles se unam num único mundo, formando uma unidade. Isso é o Tai Chi interno. Mas é claro que você tem que, como nós, né, principalmente nós brasileiros, nos distanciamos muito do que somos, então nós temos que fazer alguns ajustes também na alimentação, na temperatura dos alimentos, na qualidade dos alimentos que você come, e tem que associar alguns outros exercícios, né? Como esse, que é fundamental. Tem o Tai Chi sentado, que fortalece e potencializa o fluxo do sangue e da energia e líquidos e fluidos corporais, porque uma vez a circulação forte, não há toxina e estagnação que resista. Então é uma forma de você soltar o corpo, se desintoxicar, fortalecer as suas articulações, os seus ligamentos, porque ligamento é fígado. Se fígado está bom, ligamento é muito forte. E quando nós falamos de força interna, nós estamos falando da força dos tendões, dos ligamentos, tá? Que é uma força que vem através dos tendões. E para concluir, eu vou falar para você que uma vez eu tive um aluno chinês que ele era ortopedista. E ele me falou na aula, eu vou te contar como foi esse contato com esse médico chinês ortopedista. Ele disse assim: então eu cresci com o meu avô falando sobre a força dos tendões, dos ligamentos. Tanto que quando eu me formei em medicina, eu me especializei em ortopedia. Mas dentro da especialização da ortopedia, quando chegou na parte dos ligamentos, foi uma aula que não teve nem 20 minutos, porque é um ligamento cartilaginoso que fixa a musculatura na articulação e acabou aí. E ele falou: nossa, meu avô falava tanto dos tendões, dos ligamentos, né, das articulações, e eu fiz uma faculdade de medicina, me especializei em ortopedia e só isso? Ele falou, tipo assim, né, que ele ficou no vácuo, mas ele esqueceu isso, tá? Ele só foi lembrar isso quando ele veio fazer aula comigo e viu a força que eu tinha. E aí foi quando ele me contou essa história e falou: Velze, se você fosse um pouco menos magra do que você é, eu não acreditaria. Mas uma pessoa com o seu biotipo, é impossível ter a força que você tem. Falando ao nível de fisiologia dentro da medicina, tá? Ele falou: é impossível. Você não tem musculatura, você não tem estrutura, você
não tem como você ter toda essa força. Então aí eu entendo nesse momento o que foi que meu avô me disse quando ele se referiu à força interna, à força dos tendões, ok? Então, oi, Ailton, sempre ligado, né? O Ailton é um dos praticantes, agora um dos cultivadores do DCI. E ele pode falar um pouco depois, num outro momento, né, Ailton? Você pode contar para nós como está sendo essa sua experiência nesse intervalo de tempo relativamente curto, porque ele recebeu o TCI não faz muito tempo. E aí, melhor ele falar, tá bom? E eu espero que ele é uma pessoa muito amável, muito alegre, com muita energia e tal, é uma pessoa incrível. E eu espero que ele converse com você, né, sobre essa experiência pessoal dele, e tenho certeza que vai ser um momento muito, muito especial, porque ele tem muita energia, e todo momento com ele é um momento muito especial. Vocês não imaginam a velocidade que nós vamos quando estamos juntos, né? Conversando, discutindo, estudando, compartilhando e trocando, né, a essência do Neija, que é a arte da força interna, ok? Então, Matarem.